Quando um caso parece insolúvel, a polícia costuma divulgar fotos de pistas, testemunhas ou do autor do crime na esperança de que alguém apareça com informações úteis. Embora essa tática tenha se mostrado eficaz no passado, algumas fotos não ajudam a avançar o caso, e os investigadores não têm outra opção a não ser continuar buscando respostas. Número 10. A última pessoa da família de Susan Perkins, 34 anos a vê-la viva, foi seu filho Russ Wickington, com quem tinha forte relação. O restante da família dela compartilhou desse sentimento, dizendo que Susan sempre estava disponível para conversar e sempre disposta a ajudar. Em 31 de agosto de 2004, uma tragédia ocorreu e 21 anos depois, os entes queridos de Susan ainda buscam quem tirou sua vida. Eles têm esperança de que uma foto divulgada da cena do crime traga novas pistas para o caso de Susan e que seu agressor finalmente seja levado à justiça. Naquele dia, Susan foi contatada por uma de suas amigas que tinha um favor para pedir. Sua amiga, dona de um spa perto da casa de Susan em Altamont Springs, Flórida, pediu que ela ajudasse a colocar película nas janelas. Era perto da casa da família, então Susan ficou ainda mais feliz em ajudar. E depois de se despedir de seus 2 filhos, ela saiu mais tarde naquele mesmo dia. Russ percebeu que sua mãe estava fora há mais tempo que o esperado e tentou ligar para ela, mas não obteve resposta. Algo que não era nada típico de Susan. Ele decidiu ir até o spa procurá-la e fez isso usando seu skate. Mas, quando chegou, percebeu que o spa não estava mais lá, pois havia sido transferido para outro local sem que ele soubesse. Nos dias seguintes, sua família fez de tudo para encontrá-la. Registrou boletim de ocorrência de desaparecimento, mas ninguém achou pistas de Susan. Testemunhas então se apresentaram para relatar o que haviam visto naquele dia, e os temores pela segurança dela se tornaram muito reais. Veio à tona que Susan e sua amiga, a dona do Day Spa, foram sequestradas por um homem que nunca foi identificado. Ela contou que enquanto ela e Susan trabalhavam nas janelas, o homem entrou no spa usando uma máscara de esqui. Ele sacou uma arma de fogo grande e exigiu que elas entregassem todo o dinheiro que tinham no local. Mas, não recebendo tanto quanto esperava, ele decidiu sequestrar as 2 mulheres. Ele as forçou a entrar no Ford Focus vermelho de Susan e exigiu que ela dirigisse até um caixa eletrônico na 500 East Altamont Street. Elas sacaram dinheiro, entregaram ao sequestrador e foram obrigadas a entrar no porta-malas do carro. O sequestrador dirigiu pela Boston Avenue, mas Susan e sua amiga acharam a alavanca de emergência no porta-malas e pularam para fora. Susan bateu a cabeça no asfalto ao fazer isso e foi levada para um hospital próximo, mas depois foi declarada morta em decorrência dos ferimentos. O homem continuou dirigindo e acabou abandonando o carro de Susan a cerca de um quarteirão do spa. Uma recompensa de 10 mil está sendo oferecida a quem fornecer informações que levem à identificação do agressor de Susan. Quem puder ajudar a polícia na investigação deve ligar para o Disque Denúncia 180042 3847 e para 7. Número 9. Uma foto do pijama que a vítima de assassinato estava usando causou bastante confusão. No caso de Linda Agostini, que perdeu a vida em um ataque em Albury, Nova Gales do Sul, Austrália, em 1934, o caso começou no dia 1º de setembro daquele ano, quando um homem estava passeando com seu touro premiado pela Howlong Street e avistou algo estranho deitado em Splitters Creek, que passava sob a estrada. Ao se aproximar, ele se chocou ao ver que era um corpo e chamou a polícia. Ao chegarem, encontraram a mulher com a cabeça enrolada em uma toalha e o corpo em um saco de estopa. Eles descobriram que ela foi espancada e depois morta a tiros. Seu agressor, então, tentou se livrar de qualquer possível evidência, incendiando seus restos mortais com querosene, cujo cheiro ainda permeava o ar. Ao ser encontrada, a mulher usava pijama amarelo com estampa de dragão chinês. Devido à pressa do agressor em fugir, a cena foi só parcialmente queimada.
Todos os esforços foram feitos para identificar a vítima, mas quando isso falhou, ela foi apelidada de Garota do Pijama. Como o pijama era de seda, acreditava-se que ela era bastante rica, já que esses materiais não eram acessíveis para a pessoa comum na Austrália. Na época, o caso ficou ainda mais confuso quando descrições contraditórias do pijama foram divulgadas. Fontes divergiram. Alguns disseram que eram brancos, outros pretos e outros amarelos. Todos concordaram, porém, que tinham um motivo de dragão. Foi determinado que o saco de estopa veio de Dalmore, onde se cultivavam batatas. Foi sugerido que a garota do pijama era Ana Filomena ou Linda Agostini, ambas dadas como desaparecidas e que tinham uma semelhança impressionante com a mulher que foi encontrada. Mas os investigadores discordaram e o caso esfriou. 10 anos depois, confirmou-se que a garota do pijama era Linda, com base em seus registros médicos. Quando o marido de Linda, Antônio, foi interrogado, os investigadores notaram que ele estava nervoso. Eles perguntaram o motivo e ele confessou de imediato ter tirado a vida de Linda. Foi o que declarou. Ele acidentalmente tirou a vida dela com uma arma de fogo e, após entrar em pânico, decidiu esconder o corpo dela. E para destruir qualquer evidência que o ligasse ao crime, ele incendiou os restos mortais dela. Antônio foi considerado culpado por homicídio culposo e condenado a 6 anos de prisão. Isso deveria ter sido o fim do caso. Filomena, mãe de Morgana, continuou insistindo que quem foi encontrada era sua filha, não Susan. O médico de Filomena apoiaria suas suspeitas. Após analisar os registros odontológicos da mulher, ele afirmou ter colocado 2 obturações de ouro em seus dentes, iguais às encontradas na garota do pijama. O Dr. Tomás Bembo também acreditava que a polícia havia cometido um erro. Ele apresentou mais evidências na forma de um brinco de cristal, um cinto de seda, um casaco, uma bolsa queimada e uma mala contendo uma foto de Filomena, que ele encontrou perto de um galpão próximo ao local do crime. Ele analisou os rostos da garota do pijama e de Susana e concluiu que não eram compatíveis. Tentou mostrar suas descobertas, mas a polícia o ignorou. Essas evidências foram ocultadas no julgamento de Antônio, graças às modernas ferramentas investigativas usadas depois disso. Agora acredita-se que Susana nunca foi encontrada e que Antônio foi condenado erroneamente graças a um plano da polícia para apontá-lo como o culpado, mesmo sabendo que ele era inocente. Ainda não se sabe se existem planos futuros para finalmente resolver esse mistério e só o tempo dirá se a verdade será revelada. E o motivo por trás da confissão de Antônio ainda não foi explicado. Número 8. Shelby Jane Thornburg. Crocker e sua irmã Christina cresceram no Texas, mas tiveram uma infância muito difícil. A mãe delas tinha problemas com bebida e foi considerada incapaz de cuidar das 2 irmãs. Por isso, elas foram colocadas em um lar adotivo, onde, como infelizmente acontece com frequência, foram tratadas muito mal. Ainda assim, elas persistiram e conseguiram sair do sistema de adoção. Na vida adulta, Shelby teve dificuldades com o peso, mas na década de 2010 começou a mudar isso. Ela conseguiu perder até 80 quilos e decidiu que queria fazer algumas cirurgias. Ela guardou $1.000 e usou como entrada na abdominoplastia. Mais tarde, veio à tona que ela conseguiu esse dinheiro trabalhando como o que ela descreveu como acompanhante de homens que a pagavam. Ela assegurou a Christina que apenas ia a jantares com os homens e que seu trabalho não envolvia contato físico. Porém, isso foi desmentido quando ela foi presa como trabalhadora de rua em Dallas, em 2014. Mas ela afirmaria que a polícia havia prendido a mulher Wong e que, na verdade, eles estavam procurando deter uma outra trabalhadora de rua. Naquela noite, Christina, percebendo o perigo da profissão de Shelby, pediu que ela buscasse outro emprego. Shelby disse que se ela largasse o trabalho, Marcus Johnson poderia machucá-la ou até tirar sua vida. Ela deveria se encontrar com um homem desconhecido em 4 de novembro de 2014. E que o homem realmente chegou ao apartamento dela, que ficava no prédio Conquistador Apartments. Uma mensagem de texto foi encontrada no celular de Shelby, na qual o homem avisava que havia chegado. Uma câmera de segurança registrou o homem entrando no prédio pouco depois das 8h30 daquela noite.
Ela então avisou a Johnson, seu chefe, que o cliente havia chegado, enviando-lhe uma mensagem com a palavra bom, que eles usavam como uma palavra código para indicar que tudo estava bem. O homem ficou no apartamento de Shelby por 20 minutos e foi visto saindo às 8h57 pelas câmeras. Johnson ligou para Shelby, não obteve resposta e ao chegar ao apartamento a encontrou sem vida. Ele chamou o 190 e contou o que achou. Os policiais chegaram ao local e, segundo relatos, acabaram contaminando inadvertidamente várias evidências que poderiam ter solucionado o caso. Mas eles conseguiram coletar alguns fios de cabelo do agressor na cena, então tinham o DNA dele registrado. Essa evidência foi analisada, mas o DNA nunca coincidiu com ninguém no banco Codes. Sabe-se que a vida de Shelby foi tirada com uma lâmina afiada e que o homem nas imagens é o único suspeito no caso dela, mas ele nunca foi identificado e não há mais evidências para serem seguidas. Resta saber se ele um dia enfrentará as consequências de seus atos. Número 7. Em 2011, o FBI decidiu divulgar centenas de fotos de itens coletados durante a investigação sobre David Parker. Ray, famoso serial killer chamado assassino da caixa de brinquedos, era do Novo México. Acredita-se que esses itens eram das vítimas de Ray. Por isso, as autoridades estão pedindo que qualquer pessoa que reconheça alguma dessas joias ou roupas se manifeste. Ray faleceu desde então, sem revelar por que esses itens estavam em sua posse. Durante sua onda de crimes, de meados dos anos 1950 até 1999, Ray trabalhava como funcionário de manutenção no Parque Estadual Elephant Butte. Mas ele levava uma vida dupla, inimaginável e horrível, com a ajuda de sua namorada Cynthia Handy e de sua filha Glenda Jean. Suas vítimas eram deixadas incapacitadas através da administração de uma substância ilegal. Depois disso, Ray as sequestrava e as levava para um trailer que ele havia equipado especificamente para seus crimes. Ao acordarem, ele deixava uma mensagem pré-gravada detalhando seus planos, cujos detalhes são horríveis demais para mencionar. De acordo com alguns relatos, ele tinha vários outros cúmplices, mas isso nunca foi comprovado. Apesar de parecer inacreditável, Ray não matou todas as vítimas. Às vezes, ele os obrigava a tomar algo que causava amnésia. Ao recobrarem a consciência após serem libertados, tinham pouca ou nenhuma lembrança do sofrimento vivido. Em 1999, Ray já havia aperfeiçoado seu modo de agir e provavelmente achava que nunca seria pego. Em março daquele ano, ele cometeu um erro que pôs fim à sua onda de crimes hediondos. Ele havia sequestrado Cynthia Vigil, mantida em cativeiro em seu trailer, depois chamado de caixa de brinquedos. Ela já estava lá há 3 dias nesse momento e estava desesperada para escapar. Ray saiu do trailer por 1 minuto, percebeu que ele esqueceu as chaves na mesa e as pegou. Cynthia conseguiu se libertar. E depois de sair do trailer, ela correu para uma casa móvel, onde o proprietário chamou a polícia. Os investigadores correram até o trailer e lá encontraram tudo o que precisavam para garantir que Ray nunca mais veria o lado de fora de uma cela de prisão. A câmera de vídeo usada nos crimes foi apreendida como prova, junto com anotações pessoais, correntes de restrição e outros itens. Não conseguiram provar que Ray matou alguma vítima, então ele foi acusado só de sequestro e um crime menor. Ele foi condenado a 224 anos de prisão. Número 6. Nos últimos 45 anos, a polícia do condado de Brevard, na Flórida, tenta identificar uma mulher que usou nome falso. Mas até agora eles não tiveram sucesso. Agora eles pediram a ajuda do público divulgando uma foto dela e, com sorte, alguém vai reconhecê-la e encerrar esse mistério. Em 11 de outubro de 1980, a polícia relembrou quando um motorista que dirigia por uma estrada rural e um paredão de rochas se deparou com a cena perturbadora de uma mulher falecida deitada à beira da estrada mural. A autópsia apontou que ela tinha cerca de 25 anos, pesava 54 quilos e media 1,68 metros.
Seu cabelo provavelmente já havia sido tingido de vermelho em algum momento, mas, na época de sua morte, estava tingido de castanho. Quando foi encontrada, usava camisa vermelha com estampa de batata Pringles, sapatos brancos e jeans azul. É certo que ela foi atacada antes de ter sua vida tirada com uma arma de fogo. A cena do crime não tinha evidências úteis e nenhum suspeito foi identificado. Também foi determinado que ela foi atacada pelo menos 24 horas antes de ser encontrada, mas ainda não se sabe se algum de seus pertences foi roubado. A notícia da descoberta da mulher logo chegou ao departamento do xerife do condado de Pinellas, onde alguém reconheceu a desconhecida como alguém que já havia visto antes. Eles checaram os registros de prisão locais e viram que ela já fora presa como Joanne English. Parecia que o caso havia avançado bem, mas então surgiu um contratempo inesperado. Mais tarde, veio à tona que, quando foi presa, a mulher forneceu informações falsas à polícia e que Joanne English era apenas um pseudônimo. O número da Previdência Social usado por ela era de outra pessoa sem relação com o caso, levando os investigadores de volta à estaca zero. Felizmente, as autoridades possuíam uma foto da mulher devido à sua ficha policial feita na prisão. E ela foi disponibilizada ao público caso alguém a reconhecesse e pudesse fornecer detalhes sobre sua vida, e qualquer um que pudesse ter tido motivo para matar ela. Curiosamente, também não se sabe por que ela foi presa em Pinellas. Essa informação ajudaria a saber de onde ela era e com quem se relacionava antes de morrer, mas os detalhes seguem um mistério. O DNA e as impressões digitais da mulher foram coletados na cena, mas nenhum coincidiu com registros nos bancos de dados. O projeto DNA, Desaparecidos com Identidade Não Apurada, se juntou à investigação e todos os esforços estão sendo feitos para determinar sua identidade, mas nenhuma pista foi recebida até agora. No entanto, novas medidas estão sendo tomadas para avançar no caso usando seu DNA. Espera-se que a árvore genealógica da mulher seja localizada e seus parentes possam identificá-la às autoridades. Se isso acontecer, as pessoas próximas a ela poderão ser identificadas, o que pode ajudar os investigadores a encontrar o agressor e o motivo do crime. O público foi instruído a contatar o gabinete do xerife do condado de Brevard pelo telefone 3216-338-419. Número 5. As Jennings 8 é um termo usado para 8 mulheres encontradas mortas no condado de Jefferson Davis, Louisiana, entre 2005 e 2009. Foram vítimas de homicídio e tiveram as fotos publicadas, na esperança de que alguém com informações sobre seus casos se manifeste, para que os culpados ou o culpado possam ser levados à justiça. Loretta Lewis, 28 anos, foi encontrada em um canal perto de Jennings, em 20 de maio de 2005. Sua identidade foi confirmada e descobriu-se que ela era uma trabalhadora de rua que lutava contra o vício em substâncias ilícitas. E por isso, acredita-se que alguém envolvido no tráfico de substâncias ilícitas seja responsável por tirar a vida dela. Em 18 de junho daquele ano, a polícia encontrou os restos mortais de Ernestine Patterson, 30 anos. Ela foi encontrada em um canal perto de Jennings. 2 suspeitos chegaram a ser apontados, mas foram liberados ao se comprovar que não sabiam sobre sua morte. A terceira vítima, Kristen Lopes, de 21 anos, foi encontrada 2 anos depois. Novamente, o corpo dela foi achado em um canal, e desta vez, os investigadores tinham certeza dos culpados. O chefe dela, Frank Richard, e sua sobrinha, Hannah Connor, foram detidos, mas deram poucas informações e, sem novas provas, foram liberados. Agora estava claro que alguém usava os canais próximos a Jennings para descartar vítimas. Mas, ao longo dos 18 meses seguintes, o caso só ficaria mais bizarro. Mais 4 corpos de mulheres foram encontrados nesse período. Elas foram identificadas como Whitney Dubois, LaSonia Brown e Brittany Gary. Acredita-se que todas perderam a vida devido a estrangulamento. Todas já estavam no canal há tempo, como indicam o estado de seus restos.
As autoridades sabiam que era preciso agir para conter o descarte de corpos nessas áreas. E assim, uma força-tarefa foi criada para tentar identificar as pessoas responsáveis por esses crimes. Ela era composta por investigadores locais, estaduais e federais. E a princípio, havia uma esperança renovada de que esses casos teriam algum progresso, mas isso simplesmente não aconteceu. Enquanto a investigação estava em andamento, um oitavo corpo, o de Nicole Gillery, de 26 anos, foi encontrado no condado de Acádia, perto da interestadual Daderissin-Gigasse-Ponts. As vítimas ficaram conhecidas como as 8 de Jennings, ou por vezes, as 8 de Jeff Davis. Logo foi descoberto que todas essas 8 mulheres se conheciam. Eram informantes da polícia, passavam dificuldades financeiras e eram viciadas em drogas. Famílias das vítimas disseram que elas temiam alguém antes de sumirem. Foi alegado que um policial, David Berry, e sua esposa podem ter estado envolvidos na morte dessas mulheres. Ele só foi interrogado uma vez antes de morrer e a extensão de seu envolvimento segue desconhecida. A investigação segue, mas muitos não acreditam que um dia será resolvida, já que estão convencidos de que os verdadeiros detalhes do caso estão sendo escondidos em uma encoberta policial. Embora isso não tenha sido comprovado, Número 4. Nas décadas de 1980 e 90, sair sozinho à noite era visto como relativamente seguro para a maioria. Assim, para a maioria. Naquela época, o crime não era tão desenfreado quanto hoje. Nos tempos modernos, é considerado arriscado demais viajar sozinho depois do pôr do sol. Infelizmente, a jovem de 18 anos, Abby Stepik, morreu fazendo isso em Little Rock, Arkansas. O caso de Abby começou em 23 de outubro de 2015. Na época, ela estudava para ser cosmetóloga e tinha 2 empregos de meio período. Ela tinha uma paixão por maquiagem e a maior parte do dinheiro que economizava com seus empregos era gasta em novos produtos. Em outubro de 2015, Lori e Michael notaram uma mudança no comportamento de Abby. Ela se rebelou contra Lori e Michael, saindo de casa após uma discussão. Em várias ocasiões, ela foi avisada para mudar de atitude ou encontrar outro lugar para morar. Ela decidiu sair da casa da família e por um tempo ficou na casa de alguns amigos e do irmão Trevor. Ela descobriu uma nova liberdade e no dia 24 de outubro daquele ano, decidiu ir a uma festa com alguns amigos que Lori não conhecia. Foi lá que tudo deu errado. Por volta das 20 horas, naquela noite, Abby avisou Michael que foi agredida por um grupo na festa e pediu que ele chamasse a polícia. Ele e Lori jantavam em um restaurante quando Michael aceitou ajudar, mas antes levou Lori para casa sem mencionar a mensagem de Abby. Enquanto isso, Abby estava na casa dos avós e avisou que sairia para encontrar Michael por volta das 20 horas, na noite seguinte. Mas então, ela desapareceu e nenhum dos membros da família conseguiu entrar em contato com ela. O irmão dela, Trevor, ficou aliviado ao receber uma ligação dela às 17h30 no dia seguinte, mas ficou preocupado ao perceber que ela parecia assustada e confusa. Ela disse que estava em seu carro, mas não fazia ideia de onde estava ou como tinha chegado lá. Ele passou a informação para Michael e Lori, que então contataram a polícia, mas informaram a eles, de forma errada, que só poderiam registrar o boletim de ocorrência após 12 horas. E assim, isso foi feito no dia 26 de outubro, mas naquela altura já era tarde demais. O carro de Abby foi achado abandonado no Parque Chalamont dias depois, com seus pertences espalhados ao redor. Foram feitas buscas, mas nada foi encontrado, e investigações posteriores revelaram erros gritantes cometidos pelo Departamento de Polícia de Little Rock, que, segundo muitas pessoas, incluíam colegas policiais que não levaram o caso de Abby a sério. Nenhum esforço foi feito para buscar imagens de câmeras das áreas onde ela foi vista por último. Testemunhas importantes não foram entrevistadas e os investigadores mostraram desinteresse em localizá-la. Em 2017, o parque onde encontraram o carro dela foi revistado novamente, agora de forma mais minuciosa. Os restos mortais de Abby foram achados em uma vala de drenagem, cuja foto já foi divulgada.
Ela foi encontrada a apenas 18 metros do local onde seu carro estava estacionado. Ninguém foi preso em conexão com a investigação de homicídio, que ainda está em andamento. O Departamento de Polícia de Little Rock solicita que quem tiver informações ligue para 5-0140-43128. Número 3. Uma foto divulgada pela polícia em Queensland, Austrália, parece mostrar nada mais do que uma garagem coberta e uma casa com telhado de zinco ondulado. Na verdade, ela indica onde ocorreu um homicídio em 2008. O caso envolve o zelador desta propriedade, Francis Patrick Foley, de 62 anos, conhecido por seus amigos e familiares como Frank. A casa fica em Ruby Vale, nas terras altas centrais da Austrália, em uma área famosa pelo reward fóssil, onde se coleta minerais e pedras preciosas do solo até 23 de dezembro daquele ano. O vizinho de Frank se preocupou após não vê-lo por dias e foi até a propriedade para verificar se ele estava bem. Ele bateu na porta, não teve resposta e buscou pelo resto da propriedade. Ele foi atingido por uma enchente dias antes. O vizinho ficou muito preocupado ao não encontrar Frank, mas jamais imaginou o que descobriria depois. Debaixo da garagem coberta, na foto, ele viu uma garrafa de gás explodida e vestígios do que julgava ser material biológico ao lado da carteira de Frank. Ele entrou em contato com a polícia de Queensland, que imediatamente foi até a casa e conseguiu confirmar que realmente se tratava de material biológico encontrado. Eles notaram que a garrafa de gás não explodiu sozinha, mas foi danificada por uma arma de fogo de grande porte. A mesma arma de fogo que causou danos à porta da frente da casa. E logo se especulou que Frank havia sido atacado. Os vizinhos dele foram interrogados e relataram ter ouvido um disparo de arma de fogo logo após a última vez que Frank foi visto. A área foi vasculhada, mas nenhuma outra pista foi encontrada, e continuava desconhecido se um ataque havia ocorrido e o que tinha ou se acontecido com Frank. Os investigadores estavam certos de que ele não vivia mais, mas os detalhes do caso ainda os deixavam perplexos. Nos 14 anos seguintes, o caso de Frank ficou sem solução. Mas em 2022, um Jim Fossicker, que procurava pedras preciosas em Ship Station Creek, fez uma descoberta surpreendente. Ele entrou em contato com a polícia para relatar que havia encontrado restos humanos e, quando foram analisados, foi confirmado que pertenciam a Frank. O riacho foi totalmente vasculhado e escavado, mas nada mais foi encontrado. O caso, ao menos, teve algum progresso e os vizinhos de Frank foram interrogados novamente, mas não tinham nada de útil a acrescentar. Sean, filho de Frank, acredita que alguém da comunidade unida sabe o que ocorreu naquele dia. Ele pediu que essas pessoas se manifestassem para que a justiça fosse feita. Foi sugerido que a vida de Frank terminou durante um assalto, já que era sabido que ele possuía algumas pedras preciosas muito valiosas. Alguns suspeitos foram identificados, mas com poucas evidências, o caso de Frank esfriou novamente. Uma recompensa de 500 mil está sendo oferecida a quem puder ajudar a polícia a identificar seu agressor. E as pessoas são incentivadas a ligar para um 31444 para relatar o que sabem. Número 2. Em 1983, o taxista de Aberdeen, de 58 anos, George Dodd Murdoch, foi assassinado em um caso não resolvido na 835. No dia 29 de setembro, George pegou um passageiro no hotel Newmarkleaf e seguiu em direção ao subúrbio de Cutler. Depois, ele foi achado morto ao lado de seu táxi na Pitfordell Station Road, segundo investigadores. O passageiro atrás de George o estrangulou com um fio de cortar queijo. George tentou reagir, mas o agressor o dominou, roubou sua carteira e fugiu a pé, deixando o fio para trás. Uma testemunha viu um homem magro de 20 a 30 anos entrar no táxi e outra testemunha relatou um homem com ferimentos e roupas manchadas entrando em um restaurante de comida para a viagem por volta das 21h30.
2 garotos viram o ataque, mas estavam com medo demais para intervir. O suspeito é descrito como sem barba, de cabelos escuros e entre 20 e 30 anos, cerca de 1,70 metros de altura, com porte físico magro e sotaque de Aberdeen. Apesar de terem interrogado mais de 10 mil moradores e reunido 8 mil depoimentos, o caso esfriou. Uma recompensa de 20 mil não conseguiu gerar nenhuma pista. Uma recompensa de 20 mil libras não conseguiu gerar nenhuma pista. Em 2022, divulgaram uma foto de alguém com camisa do Iron Maiden. E essa pessoa pode ter informações cruciais. Em 2023, a recompensa foi aumentada para 50 mil libras, depois que o DNA do agressor foi extraído das roupas de George, embora o DNA não esteja no Banco de Dados Nacional. As autoridades aguardam uma resposta e pedem que quem tiver informações procure a polícia de Aberdeen. Cena do crime número 1. Imagens do caso de Jodi Lecornu, 23 anos, mostram seu carro no local onde foi encontrada morta. E os investigadores esperam que as imagens possam despertar a memória de alguma testemunha que ainda não entrou em contato com eles. Em março de 1993, Jodi estudava na Universidade de Towson, em Maryland, e trabalhava meio período em um banco local. No dia 1º de março daquele ano, Jodi terminou o trabalho e decidiu que queria sair com alguns amigos. Mas, ao contar ao namorado sobre seus planos, ela ficou irritada e o casal teve uma discussão acalorada. Ainda assim, Jodi foi com os amigos e ficaram no Mount Washington Tavern até fechar. Um dos funcionários do bar pediu uma carona para casa, em Roland Park, que ficava fora do caminho de Jodi, mas ela concordou, já que não pretendia ir direto para casa. Sabe-se que, depois de deixá-lo em casa, ela foi a um caixa eletrônico e em seguida comprou 6 cervejas em uma loja na Falls Road. Depois, ela foi até um estacionamento perto de casa, onde parou, presumivelmente, para beber algumas das cervejas. Aqui, várias testemunhas a viram conversando com um homem não identificado que se aproximou do carro dela. Mais tarde, eles o descreveriam como afro-americano, com cerca de 1,78 metros de altura e pesando entre 90 e 100 quilos. Ele usava um casaco verde e na época tinha pouco mais de 20 anos. Embora as testemunhas não tenham visto nenhuma discussão entre Jodi e o homem, ele de repente sacou uma arma de fogo, apontou para Jodi e atirou. Ela foi atingida nas costas e o homem fugiu a pé. Jodi conseguiu ligar o motor do carro e atravessou a York Road, onde seu carro parou em um estacionamento. Na manhã seguinte, a família dela tentou desesperadamente entrar em contato com ela, mas em vão. Os pais dela comemoravam o aniversário de casamento, mas suas vidas mudaram para sempre. Quando souberam que Jodi foi encontrada morta no carro e o agressor seguia foragido. Testemunhas depois afirmaram que, após o carro de Jodi parar do outro lado da rua, o homem voltou, pegou e retirou algo do veículo. Antes de fugir em um BMW branco dirigindo para o sul, na Walker Avenue, nenhuma prisão foi feita devido à falta de provas, e o caso de Jodi continua sem solução, apesar da insistência de Jenny de que o principal suspeito era de fato o agressor de sua irmã. Obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo!